A minha superdotação. Laboratório. Bem, eu sou a Melissa, eu sou escritora, eu tenho 7 obras publicadas, eu tenho 44 anos, sou mãe solo. Eu sou autista, nível 1 também, e sou superdotada. Sou cristã, uma pensadora. Olha só, de um tempo pra cá, me veio a ideia de um laboratório de experiências, né? Um laboratório de ratos. Eu fiz vários áudios explicando para vocês o que é o meu autismo, que aponta para um lugar, né, onde eu fui criada, que não é, apesar de parecer uma limitação, tipo uma roupagem, não é. Aponta para um lugar, então seria um furo no tempo. Então, na verdade, o autismo, ele não seria uma limitação, ele só é uma limitação comparado com aquilo que a gente se tornou através da evolução. E talvez essa evolução aconteceu através desse laboratório. E esse laboratório, ele é gerenciado por um anjo caído. Não só um, por vários. Então, o meu autismo, ele aponta para um lugar, o Éden, onde ali reina a pureza. Onde eu fui criada para ser pura, plena e feliz. Eu não acredito que Deus me fez para um laboratório de ratos, para que eu fosse testada, né? Está escrito na Bíblia que Deus não testa ninguém. Eu acredito em Deus, acredito em Jesus. E tenho tentado entender o que é o meu autismo. E tenho passado para vocês. Eu entendi que a minha superdotação, ela vem de uma estrela branca e eu sonhei com ela. E ela aparece ali no Novo Testamento apontando para Jesus. Aqui que nasceu o Messias, né? Então ela aparece para os 3 reis magos. Só que é o seguinte, aquilo que eu acredito não coincide com as teorias que há por aí sobre otimismo. Não. A minha superdotação e a minha primitividade, porque eu tenho esses dois dentro de mim, né? Que é o ser primitivo e um ser extremamente avançado. O ser primitivo é o meu autismo. A minha superdotação é esse ser avançado, que seria tipo uma estrelinha que vem de uma estrela maior. Só que não coincide com as teorias que há aí sobre otimismo, prosperidade, boas vibrações, manter energia alta, ficar o tempo inteiro otimista e feliz. Não. Inclusive, a minha filha se chama Poliana porque eu gosto do livro Poliana e escrevi, em homenagem a ela, Poliana de Verdade. E estou sempre falando sobre que o autista gosta, né, de sinceridade, ele gosta de verdade. Ele busca por isso. É claro que ele não é a verdade, nós não somos a verdade, eu não sou a verdade. Eu estou em busca disso. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte.
Eu vou tentar ilustrar na visão que eu tive. Existe uma situação de um ser extremamente racional, que não é capaz de sentir medo e nem tristeza. Ele não tem baixa vibração. A vibração dele é sempre alta. E ele cria ali um laboratório. E aí ele traz um outro ser. Esse outro ser é esse ser criado primitivo de extrema pureza. E esse ser das altas vibrações e que vem falar, o que leva para o céu, o que faz uma pessoa prosperar, o que faz uma pessoa ser boa são altas vibrações. Então esse ser, ele é incapaz de baixar a vibração dele. Ele está sempre sorrindo, é o que eu li para vocês ali em Gênesis 4. Se você faz o que é certo, você vai estar sempre sorrindo. E aí ele diz para Caim, por que você não faz o que é certo? Você estaria sorrindo porque você não faz o que é certo, por isso você está chorando. Então esse ser racional, inteligente, que sabe muita coisa, que tem muita tecnologia, né? Ele é incapaz de baixar a vibração dele, está sempre sorrindo. E ele traz esse ser é colocado no meio do laboratório, ele olha para esse ser e ele diz, agora nós vamos começar. Você se prepare. Aí ele começa. Eu não consigo dizer para vocês, eu não sei exatamente o que ele faz, mas ele faz muitas coisas. Essas coisas são torturas. Ele tortura o ser inocente. E quanto mais ele tortura, mais alta é a vibração dele. Mais alta e mais ele sorri. Mais ele fica feliz. Então ele diz para o ser inocente assim, bem, você está sentindo muito medo, você está sentindo muita tristeza, você está sentindo muita dor. E além de tudo, ele faz o ser inocente sentir culpa, porque olha só, a sua vibração ela baixou. E ele continua, tortura psicológica, tortura física, tortura emocional, e ele arrasa com esse ser. E quanto mais o ser sofre, tortura psicológica, cansaço, tortura física, sei lá, todo tipo de tortura, ali, naquele laboratório. Eu quero que vocês imaginem que essas torturas, elas podem ser feitas, sim, entre quatro paredes. Tipo num ritual satânico, que eu tenho falado para vocês. E os psicopatas, eles nunca abaixam a sua vibração. Então, a teoria das boas vibrações, do otimismo, eu não encontrei resposta ainda. Entendeu? Eu não encontrei. Porque, por exemplo, igual tá me vindo à mente agora. O inocente correndo, o coração dele tá disparado. A vibração dele foi lá embaixo. Ele tá morrendo de medo, apavorado.
tá sentindo aquele suor, sabe, perto da morte. E o ser que tá indo atrás, ele, ó, sabe o que ele tá sentindo? É uma espécie de... como se ele estivesse numa montanha-russa. As pessoas não sentem, assim, adrenalina? Uau, que delícia! Então, esse ser que está correndo atrás, a vibração dele está lá em cima, ele está num parque de diversões. Aí eu posso colocar para vocês o assassino, que vai matar alguém, o estuprador, que vai estuprar a vítima. Quem é que está com a vibração alta e quem é que está com a vibração baixa? Por isso, essa é uma grande mentira de um espírito chamado vampira, né? A minha superdotação, ela aponta para os inocentes. E os inocentes são aqueles que estão com medo. São aqueles que estão extremamente amedrontados, tristes. São esses que estão sendo sugados, não eles que sugam ninguém. Entendeu? É uma grande confusão que não é causada à toa, é causada de propósito. Quando eu falei que eu escolhi o nome da minha filha pelo livro da Poliana, eu sei que lá existe o tal do jogo do contente. Mas as pessoas fixam só nessa parte do jogo do contente, que é um jeito que a menina tem dela de driblar a tristeza dela, porque a vida dela não foi fácil daquela personagem. Não foi fácil, ela perdeu a mãe, depois ela perde o pai. E onde ela é recebida como se ela estivesse atrapalhando. Então ela vai para um quartinho assim, que eu me lembro, ela vai para o pior cômodo da casa, né? Ela tem uma tia que é solteirona lá, sozinha, que é extremamente dura, sabe, fria. E como a mãe dela resolveu casar com um homem pobre, né? Essa história, a família meio que rejeita ela, né? Porque ela era de uma família rica, então eles não aceitavam que ela se casasse, né, com um homem pobre. Ela teria que casar com alguém à altura dela. E a história, ela mostra muitas hipocrisias, a hipocrisia da caridade, muitas coisas. E a minha superdotação, ela sempre vai apontar para os inocentes. Sempre. E Satanás, ele é o psicopata. O rei dos psicopatas. Ele é aquele que está sempre sorrindo, enquanto o outro está chorando. E é aquele que está sempre forte, sempre feliz, enquanto tem alguém sofrendo. Entendeu? E outra, é muito importante, e acredito muito em Jesus. E Jesus, ele sempre tem os sentimentos. É assim que nós fomos criados, para termos sentimentos, para viver a pureza. Só que esse é um lugar invertido, né? Então aqui você tem que demonstrar força para você conseguir vencer. Só que lá no Éden, esse lugar, ele existe ainda, continua a existir. Nós é que não estamos lá. Eu acredito que eu vou voltar para lá ainda. Depois aqui, lá vigora a verdadeira força, que é o bem, que é o amor, né? E lá todas as coisas funcionam através da intuição, sabe? Então, se o conhecimento lá, ele é gerenciado por Deus,
Nós não precisamos saber como fazer. Eu acredito que os anjos, eles não sabem, por exemplo, de física, de química. Eles simplesmente sabem voar, sabe? E eu acho que muita coisa, eu acredito que muita coisa eu esqueci ao vir para cá. Aquele véu, como dizem, né? Eu acredito que existe isso. Vou falar um pouco daqueles que eu amo, que está dentro da minha superdotação. Porque daí fica mais fácil de eu ilustrar essa questão da vibração para vocês. Um daqueles que eu amo, que tem a ver com a minha superdotação, qual que é a minha superdotação? Né? Eu escrevo histórias, mas dentro disso está a hipersensibilidade e a capacidade de ter empatia do outro. E dentro da minha superdotação está essa minha oposição às explicações e teorias que existem por aí. Por bastante tempo o conhecimento ele foi, digamos, o grande amor da minha vida. Era isso que eu queria. Eu queria ler o maior número de livros possíveis. Saber autores, eu tinha um caderninho onde eu anotava todo tipo de palavras diferentes. Eu sempre estava com aquele caderno. Eu amava palavras difíceis, eu queria tudo difícil, sabe? Eu não gostava de pessoas que falavam errado. E só que ao mesmo tempo, ao longo da minha vida, desde criança, eu era atraída pelos mais fracos. Eu lembro uma vez que quando eu era criança, eu fui na casa da uma amiga da minha mãe, e na casa dela tinha piscina. Ela mudou para aquela casa, então ela sempre chamava, né? Porque ela tinha ela tinha os filhos dela pequenos, da idade minha e do meu irmão. E às vezes eu me lembro de ficar detida na cozinha, olhando para a empregada doméstica dela, assim, não sei, me atraía. E várias vezes eu ficava atraída por alguém que eu julgava que era mais fraco ali, né? Foi assim que eu escolhi um colégio que eu estudei dos 11 aos 14 anos, né? Que apareceu um bebezinho extremamente fraco, raquítico, aparecendo os ossinhos, e eu me sentia atraída por ele. E aí, assim, eu lembro que foi lá no Japão, já contei isso para vocês, só que agora eu estou contando aqui na minha superdotação, que tem a ver com isso, né? Parece que houve uma virada de chave. Para que eu me aproximasse dessa ideia da primitividade, das outras espécies e dos mais fracos, e eu resolvesse escrever sobre eles, eu tinha que tirar do trono aquilo que eu tinha, a minha idolatria, que era o conhecimento. Senão eu não conseguiria. Entendeu? Então, lá no Japão, por exemplo, eu trabalhei em fábrica, né? E eu já estava quase formada em Direito. E eu lembro que eu me aproximei bastante de peruanos, e mesmo os brasileiros lá, pessoas que eram semi-analfabetas, né? Pessoas que falavam muito errado. E aos poucos eu fui me aproximando de pessoas mais simples. Depois, quando eu voltei para o Brasil, eu pensando ainda que ia continuar no direito, eu já estava escrevendo meus livros, né? Minha mãe pegou um cachorro. Na verdade, meu irmão pegou uma cachorrinha, ficou 11 dias aqui, faleceu. E aí, nunca mais a gente ficou sem cachorros. Então, minha mãe aí foi, pegou um cachorro.
E aí minha mãe pegou uma fêmea, e aí eles cruzavam e tinham uma cria, depois ela tinha outra. E aí, no primeiro momento, eu que amava o conhecimento como idolatria, você pode dizer, não é idolatria, é o normal. Para mim aquilo era idolatria. Dentro do caminho que eu tinha que trilhar dentro da minha superdotação, que tem como foco a pureza, aquilo era um empecilho para que eu chegasse às deduções que eu cheguei. Primeiro eu conheci pessoas que tinham pouco estudo. Só que quando eu me aproximei dos cachorros, aí não é pouco estudo, é nenhum estudo. É nenhum estudo. É o ser irracional. Eu tinha que chegar nisso. Então, parece que eu fui, como vou dizer, fui caindo da cadeira. Cai da cadeira que você vai descobrir alguma coisa. Então, eu fui caindo dessa cadeira, eu fui saindo da minha posição de superioridade. Eu tinha que sair, senão não ia desenvolver nada do que eu estou desenvolvendo hoje. Entendeu? Que é sobre o amor é irracional, o amor é uma intuição. Então eu me aproximei dos cachorros e comecei a observá-los. Depois, quando eu perdi todos os meus cachorros, comecei a observar os passarinhos. E nisso, eu já era contra o aborto. E comecei a pensar, meu Deus, será coincidência que todos aqueles que eu amo, os meus amados, e comecei a ter sonhos com bezerros, com vacas. Tive a experiência com um pato, de me tornar um pato, que durou, sei lá, alguns segundos, foi muito rápido, mas foi muito intenso. Senti por alguns segundos que eu era um pato, que a minha cabeça era irracional, e quando eu abria a boca saía o som de um pato, e eu não podia falar, como eu estou falando aqui com vocês. Foi muito forte aqui. E parava só? Sim, quá. Eu precisava investigar o quê? Onde que está a fortuna de todos os seres? Onde que está o grande tesouro? E eu encontrei, está na pureza. Então, sim, a luz que emana e que o diabo, o inimigo, quer apagar, é a pureza. Não é a força de uma alegria, de uma felicidade, de uma alta vibração, de você conseguir materializar. Pensa positivo que você vai manifestar, materializar uma prosperidade, um dinheiro, sabe? Não é isso. Não é isso. Então, eu comecei a investigar. Eu sempre gostei de uma palavra, incondicional. Eu queria saber, eu queria respostas, sabe? De o que era o bem, o que é que levava a pessoa para o céu, qual que era a nossa essência. E para mim, observando meus cachorros, os passarinhos, todos eles, aliás, eu queria falar para vocês do foie gras, dos patos, né? Eles estão lá agora. É uma realidade que me deixa muito triste. Eles estão lá sofrendo, e eu tenho certeza que se você entrar dentro do lugar onde eles estão, a sua vibração não vai poder ficar alta. Se você se aproximar daqueles que estão sofrendo, infelizmente você vai sofrer também. Eu sei porque Jesus chorou por causa de Lázaro.
Jesus sofreu e sofre por cada um que está sofrendo, por cada inocente. Mas o diabo não sofre. Entendeu? Então a minha superdotação, ela vem dizer para vocês, não, eu aponto para os inocentes, eles não são sugadores. Você não precisa estar sorrindo o tempo inteiro, você pode chorar sim. Quem não chora é o diabo. Jesus chorava. Jesus se entristecia, ele se sentiu abandonado também. Eles estão lá agonizando, mas o dono deles não. Está muito bem feliz e bem gordo. Eles, não sei se vocês sabem, eles comem e sangram até morrer. Eles são obrigados a comer até morrerem. Quem é que pode vibrar positivo dessa forma? Então, se eu for pensar nisso, que a intenção de Deus é que a intenção do bem, que existe alguma força, e com certeza essa estrela branca, ela não cobra isso. Ela sabe que os inocentes sofrem, choram. Aliás, o que o narcisista faz é isso, ele provoca uma reação em você de tristeza, de raiva, de dor, e depois ele diz, mas eu não fiz nada. E ele faz você pensar que você é louca. Entendeu? Então, a superdotação, a minha superdotação, ela procura respostas e ela encontra respostas no meu autismo, o que é mais interessante. Então, a superdotação, ela vem ajudar e ela precisa dessa pureza para que ela faça o seu trabalho. Então, eu venho apontar os meus amados, que são os patos, os gansos, os bezerros, as vacas, os fetos. Enfim, é isso. Talvez outro dia eu venha para falar um pouquinho, né, de como um pouco do histórico da minha superdotação e também da questão da culpa, né, que gera a superdotação. Mas para mim, isso já é suficiente dizer para vocês que a superdotação, ela é um presente dado a um ser primitivo que tem por intuito desinverter o mundo, talvez, ou libertar aqueles que estão sofrendo, que são os inocentes. Desfazer um erro que eu mesma fiz. Eu comecei a me ver como essa Eva. Eu mesma fiz isso, né? Então eu tive um sonho em que eu estava numa casa contemporânea, né? Uma casa e que tinha um andar de cima. Apareceu um predador, uma onça embaixo. Eu tinha um olhar tanto de cima em primeira pessoa, quanto eu estava lá embaixo vendo o predador entrar. Tinha uma macaca de olhos brilhantes, que é esse ser primitivo puro, de onde parte o meu autismo.
Eu peguei ela, coloquei no elevador de carga e desci. Eu fiz o sacrifício. Eu sacrifiquei a pureza para salvar a minha pele. Então, eu comecei a ver, desses dias para cá, que existe uma culpa minha. Eu comecei a me ver, que eu fiz um desenho certa vez, acho que foi na pandemia, de uma moça muito parecida comigo, só que ela é mais alta, e ela tinha algum poder, alguma coisa. E ela estava muito ligada com a natureza. E ela parecia uma heroína da natureza, né? Que veio, talvez seja isso, é a minha representação do que a minha superdotação quer. É falar sobre esses inocentes, falar sobre a pureza, né? Não sobre os mais fortes, sobre os mais fracos. Não falei dos bastardos também, os bastardos também. Então, esse presente, ele é dado não à toa. Ele é dado porque ele tem uma função. E essa função, ela não é profissional como as pessoas veem. Não é. Entendeu? Não é uma função profissional de fazer o nome, de ficar famosa. Não. É a função de plantar. Eu ia dizer plantar uma semente, não. É uma função de lidar com uma culpa ancestral. Uma culpa de alguém que sente que esteve lá no momento da queda. E que quando olha, e foi essa visão que eu tive outro dia, quando eu olho para os patos presos lá, eu não sou a boazinha que está ajudando eles. Não, eu sou a culpada que estou arrependida. Sabe assim? É isso. Se eles estão lá presos, é por minha culpa. Então, eu vou fazer alguma coisa por eles. Entendeu? Então, é como se eu sentisse toda uma culpa nas minhas costas. Então, a minha superdotação é isso. Os patos, os bezerros, todos. Mesmo os abortos, mesmo que eu nunca tenha abortado, mesmo os abortos, mesmo as crianças bastardas que estão sofrendo, todos os mais fracos, tudo. Por quê? Por causa do sonho que eu tive, né? Principalmente. Desse autossacrifício da pureza, né? Que seria uma troca. É como se o nosso fluxo, a nossa vivência, o nosso modo de viver fosse sempre pela pureza. Então a gente vivia sempre de modo intuitivo. A partir do momento que a gente pecou, e eu expliquei em todos os áudios, a gente criou a lógica, o raciocínio, e a gente foi buscar as nossas próprias respostas. Só que dentro disso, quando você busca as suas próprias respostas, é como se você criasse novas verdades. E essas verdades, elas não são verdades. Elas são mentiras organizadas. Isso, mentiras organizadas. Por isso que o mundo ele não se resolve. Porque mentiras organizadas não resolvem o mundo. Entendeu? A única coisa que resolve o mundo é a verdade, não mentiras organizadas. Você organiza uma mentira, você apresenta e aquilo não traz solução. O que Deus tem me falado é o seguinte. E a superdotação, ela está ligada com Deus.
O mundo, ele se sustenta na sustentação do problema. Então, toda a criatividade dele é para sustentar o problema. E todo o amor que há sobre a terra, geralmente, é o amor mais baixo. Não chega ao amor elevado. Então, quando eu comecei a ter cachorros e observar os passarinhos e pensar nesses que estavam sofrendo, eu comecei a me questionar sobre esse amor superior. Não esse amor que a gente tem, às vezes, por alguém que a gente prefere, sabe? Ou que a gente ama alguém porque a gente admira essa pessoa, porque essa pessoa tem um cargo que você queria ter, tem um carro que você queria ter, tem um sucesso que você queria ter, porque a pessoa é bonita, porque... Não. Eu comecei a buscar o incondicional, o eterno, a coisas mais profundas, entendeu? Então essa é a minha superdotação, né? Cada um tem a sua, mas a minha, ela sempre aponta para os inocentes, para as injustiças. Quando eu tinha 16 para 17 anos, Deus me disse: você vai fazer justiça. E aí eu entendi, bom, eu acho que eu vou fazer direito. Só que na época eu fui muito assim, justiça, direito, né? Eu pensei, bom, vai ver que Deus quer que eu seja uma advogada, uma juíza. Não era. Era sobre os inocentes já, né? Com 9 anos eu descobri que eu era a favor da vida, que eu era contra o aborto. Com 11, Deus me mostrou um documentário sobre os fetos, sobre os abortos. Ele me apresentou um bastardo, né? Então eu vi aquele bastardo, uma criança que foi deixada na frente de um colégio de freiras, e eu me senti tão atraída por aquela criança, e eu disse: é aqui que eu vou ficar. Enfim, a história da minha superdotação, não sei se vou ter paciência de explicar inteira, nem sei se vocês vão querer ouvir. Mas ela vem desde cedo, né? Começou aos 4 anos sobre... e sempre a superdotação, ela sempre aparece conversando com alguém. E esse alguém é Deus. Sempre falando para mim sobre santidade. Mesmo antes da minha mãe falar sobre isso. Falava sobre virgindade, sobre espera no Senhor. Falava que eu poderia mudar as minhas escolhas, né? Em relação ao meu paladar, por exemplo. Com 5 anos, Deus já me falou que eu poderia mudar o meu paladar, né? Eu sou vegana desde dezembro do ano passado, dezembro de 2024. Então, a superdotação, ela sempre me deu o poder de oposição, de me frear, de me renegar em alguma coisa que eu estava indo. Eu sempre vejo uma bola, como se essa bola tivesse sido chutada lá no pecado, lá no Éden, e ela nunca mais parou. Entendeu? E a tecnologia, ela não significa por si só avanço, né? Se ela luta contra o natural, né? E Deus, ele não abençoa a tecnologia. Deus, ele só abençoa vidas, corpos. Deus é o Deus da necessidade. E a superdotação, ela vem em busca disso. Eu não ganhei a capacidade, igual eu tenho capacidade de criar muitas histórias, quantas histórias eu quiser. E de me opor àquilo que eu quiser, de pensar e descobrir respostas, enfim. Mas a minha superdotação, ela aponta para necessidades. Ela não tem razão por si só. Igual eu pensei, né? Bastante tempo,
bastante tempo, não. Acho que as pessoas sempre pensavam que eu ia fazer concurso. Que eu, sei lá, que ia fazer um concurso, que eu ia ficar estável. A minha superdotação, ela nunca quis que eu estivesse estável. Inclusive, ela manifestou na minha vida aos poucos, né? Principalmente a partir dos 11 anos, quando eu descobri a poesia. Então, eu escrevi mais ou menos até os 16 anos. E aí eu parei de escrever, porque enfim, eu não a valorizava, tá? Eu não a valorizava, essa é a verdade. Então, eu já pensava que eu ia fazer direito, eu não queria ser escritora, sabe? Porque ser escritora era algo menor, eu fazendo direito, sendo uma advogada, uma juíza, era algo muito mais valorizado, né? E eu achava mesmo que o direito me daria a sensação de fazer justiça sobre a terra. E, enfim, a minha vida, ela mudou por completo quando eu tive uma síndrome do pânico, no Japão. Então, estava bem, a minha vida estava num período muito tranquilo. Eu estava ganhando bem, eu estava com a minha família, eu estava no país de primeiro mundo, eu estava noiva, enfim, a minha vida entrou num caos. Para você ver que não era um período ruim da minha vida, era um período bom. E eu fiquei completamente paralisada. E aí, a única maneira que eu encontrei de sair daquela síndrome do pânico foi voltando a escrever. E foi aquele momento que eu fui resgatada. E eu passei a ver a minha superdotação não mais como algo menor, mas como uma missão de vida, como algo extremamente importante. É claro que no primeiro momento eu fui interesseira ali, entendeu? Por que interesseira? Porque eu voltei a escrever para eu me sentir melhor. Não era pela minha missão, era por mim, de forma egoísta, para que eu me curasse. Porque no Japão eu não tive acesso a psicólogo, remédios, enfim, nada. E realmente, do que eu comecei a escrever, voltei a escrever. Então, eu escrevi até os 16, voltei a escrever mais ou menos lá pelos 27 anos. Foram uns 11 anos parado. Eu realmente me curei da síndrome do pânico, sabe? Os ataques, eles pararam. Aí, eu voltei a escrever poesia, escrevi muitas poesias. E meu pai que me falou, né? Escreve uma história, escreve uma história. E aí eu comecei a escrever as histórias. E eu tive um sonho, né? Num castelo e tal. E aí eu escrevi A Lenda das Mulheres Proibidas, mas esse não foi o primeiro que eu escrevi. O primeiro ainda não foi publicado, que eu comecei a escrever no caderno. E que ainda vai ser publicado para vocês, vocês vão ter isso em mãos, eu creio. O Brasil vai ter isso em mãos e, se Deus quiser, também outros lugares terão também. Então, é até legal fazer essa volta no tempo com vocês, porque eu não lembrava de tudo isso, né? Então, depois, no primeiro momento, eu utilizei a minha superdotação como cura. Deu certo. Depois, eu passei a
a escrever as histórias. E ali eu estava realizando um sonho. Então eu passei a deixar fluir as ideias. Às vezes eu pegava um sonho que eu tinha. Esses sonhos, então, esses sonhos já são um mistério, né? Porque eu tenho sonhos desde muito tempo. Sonhos sobrenaturais, sonhos com alguma vida passada, sabe? E aí eu começo a escrever as histórias como se eu estivesse rememorando alguma coisa, sabe? E aos poucos, alguns temas eles vão surgindo, sem que eu perceba. Então, os mais fracos, algumas questões ali, elas começam a surgir, não exatamente porque eu quero escrever sobre eles, mas porque eu quero escrever um livro, eu quero terminar um livro, era o sonho da minha vida. Eu só escrevia poesias e para mim não, eu queria uma história, eu queria uma narrativa. E eu deixei que a história fluísse, sem expectativa. E às vezes eu me utilizei de sonhos que eu tive, como eu disse, né? E foi dando muito certo. Eu já estava curada da síndrome do pânico só que aí os personagens começaram a surgir, né? Os personagens mais fracos. Os inocentes, eles começaram a surgir no meio das histórias. Entendeu? É o que eu digo que eu não sabia ainda que eu era superdotada. Eu não sabia que era autista, nada disso. Como eu disse para vocês, nos outros áudios, eu escrevia as 5 estrelas, que fala sobre a superdotação. E eu não sabia que eu era superdotada. Eu escrevi de forma intuitiva essa história. Eu não sabia exatamente, eu queria falar sobre o Japão, em uma Dekasegi. Ali, para vocês verem, eu inclusive falei sobre, eu não vou dizer exatamente o que mas sobre um drama da minha filha. Um drama da minha filha ali. E no livro, o primeiro que eu comecei a escrever no caderno, a primeira história, aos 16, lembra que eu disse que eu comecei uma história e não terminei? Enfim, até hoje, eu acho que eu não guardei essa história, mas eu tenho na cabeça essa história. A personagem era a Alexandra, era uma menina. E esse primeiro livro que eu comecei a escrever no caderno, que não é o primeiro que eu publiquei, o primeiro que eu publiquei é o primeiro que eu finalizei, né? E o primeiro que foi publicado, que é a Lenda das Mulheres Proibidas. Esse outro que era no caderno, eu só vim terminar depois que eu voltei para o Brasil. Porque como era no caderno e eu tinha que passar para o computador, eu tinha que digitar, eu acabei deixando ele um pouco de lado, era uma história muito complicada. Ali tinha bastante coisa também, e as histórias começaram a ter muita coincidência comigo e com sonhos que eu fui tendo depois ao longo da minha vida. Como se fossem vidas passadas, como se fossem vários quebra-cabeças que juntos eles explicavam um pouco daquelas histórias. Eu me tornei vegetariana lá no Japão, então assim, muita coisa estranha aconteceu lá no Japão. Eu não escolhi ser vegetariana, né? Eu tive a impressão que a minha boca foi trocada, a minha língua foi trocada, né? Por uma boca que eu diria virgem, de carne e de sangue,
que é uma boca ligada a esse primitivo, a esse ser que nunca comeu carne, criado ali no Éden por Deus. E muitos conceitos que eu trazia da superdotação, por exemplo, almas gêmeas. Sempre acreditei em almas gêmeas. Que para mim eu trouxe lá, desse ser primitivo, que eu trouxe dessa... desse lugar, né? Desse Éden da criação. Homem e mulher criados. Era um que foi partido em dois, e aí depois se unem para se casarem e que são únicos. Então não foi assim de repente que a minha superdotação apontou para os inocentes algumas questões de justiça. Eu mesma não fazia ideia. Eu lutei bastante para eu não escrever. Eu lutei bastante contra o meu autismo e a minha superdotação. Sempre senti culpa por ser diferente. Eu sei que a maioria das pessoas, elas acham que elas vêm para a Terra para que elas desenvolvam a leitura, o conhecimento, o maior número de autores que elas puderem, cursos. Elas querem se sentirem empoderadas, inteligentes, fortes, prósperas, e que é isso que Deus quer delas. É isso que a sociedade quer delas, o mundo precisa que elas sejam isso, né? Elas vieram aqui para apresentar o maior número possível de trabalhos dentro da inteligência. Que isso é ser uma boa pessoa. Não é. Não é. Eu vou dizer para vocês porque eu já tive algumas experiências de visitar o inferno. E lá não tem um matinho. Você conhece algum matinho que fez algum curso, que saiba falar inglês, espanhol, que não seja analfabeto? Você conhece algum matinho que não seja analfabeto? Pois é, não tem nenhum matinho no inferno, mas tem pessoas. O matinho, ele nunca vai falar. E eu vi um matinho... Porque eu tive um sonho que eu sobrevoava um lugar que para mim aquilo é o Éden. E eu vi um matinho lá. Eu fiquei impressionada com aquele matinho. Eu falei, meu Deus, não tem matinho no inferno, tem matinho aqui. E esse matinho brilha. O matinho, ele nunca vai falar. Ele é irracional. E ele brilha. Ele vem pro céu. E o ser humano, que às vezes fala várias línguas, estudou vários autores, tem vários quadros na parede, tantas coisas que ele conquistou, vai para o inferno. E o matinho, que nunca fez nenhum curso, ele está lá no céu brilhando, sabe? Então, assim, para mim as coisas não faziam sentido o que o ser humano fala. É por isso que eu estou sempre aqui falando para vocês. Não é essa a resposta. Não é. Quando Jesus fala do Lázaro purulento, baixa vibração. Baixa vibração, muito baixa. Analfabeto com certeza. E quem estava batendo em Jesus estava sorrindo e com a vibração alta, né? E ele estava sofrendo. Ele sentiu dor, ele se sentiu abandonado. Eu sei que eu poderia ter rejeitado a minha superdotação para sempre. Sabe? Para sempre. E a minha vida ela teria sido muito mais fácil. Mas eu seria muito infeliz. Por mais que eu tenha uma certa desgosto por viver num lugar invertido,
e sentir ainda a culpa, tanto pela superdotação como pelo autismo, ainda eu sinto felicidade por estar em busca, sabe? Do meu caminho, da minha verdade. E todas as coisas que eu falo aqui para vocês, eu tento ser o mais sincero possível. Sobre as experiências que eu tenho, sobre aquilo que aponta a minha superdotação. E nós não precisamos falar a verdade, mas podemos, né? E devemos compartilhar com as pessoas. Enfim, eu respeito o meu autismo e a minha superdotação. Eu aprendi a respeitar isso em mim, entendeu? Aprendi, por mais que eu sinta culpa, e eu sempre vou dizer, eu sinto culpa ainda, né? Pela pressão do meio, mas é isso, eu devo respeito pela minha composição, entendeu? Pela maneira como eu fui composta para nascer, para vir aqui. Eu sou muito grata à natureza e a todos aqueles que fazem parte da minha superdotação, o alvo delas, né, que são os mais fracos, os inocentes. Então eu sou grata pelos patos e os gansos, eu sou grata pelos bezerros, pelas vacas, eu sou grata pelos fetos, eu sou grata pelos bastardos. Eu sou grata por esse trabalho que eu tenho desenvolvido, que eu tenho feito, pelas mensagens dadas aqui. Não espero compreensão, eu espero apenas buscar, né, e compartilhar sempre que possível a verdade através desse canal. Aí eu vou lembrar um pouquinho dos livros que eu já publiquei, para finalizar. O primeiro foi A Lenda das Mulheres Proibidas. Esse livro veio de um sonho que eu tive, é uma vida passada. E aí eu desenvolvi essa história. Esse livro, ele fala sobre o quê? Fala a oposição entre o amor e o poder. Fala sobre isso. Fala sobre mulheres que se casam com heróis. Mas esses heróis, eles não são heróis, são assassinos. Então fala sobre isso. A Lenda das Mulheres Proibidas. Fala sobre expansão territorial, violências, mulheres que eram pegas como prisioneiras, né? Que às vezes se casavam com um rei, com alguém, com um líder ali e deixava o seu povo, a sua terra, e ficava sempre aflita sobre o que aconteceria com eles. Então, a Lenda das Mulheres Proibidas fala sobre isso. O que é proibido? O amor é proibido, né? Então, elas são mulheres que às vezes elas estão casadas com homens muito poderosos, mas extremamente cruéis. O segundo livro que eu publiquei, se eu não me engano, foi a Mônica. A Mônica, ela fala sobre
o aborto e o abuso. O abuso sexual, a gestação e o aborto. Só que no caso, a Dominique é a avó. Ela passou por um abuso, ela ficou grávida, ela não abortou a criança. Aí ela é mãe da Estrela. A Estrela, olha só a Estrela já, esse nome. Eu não sabia na época, né, que eu usaria esse nome, que aí tinha uma estrela, enfim. Essa Estrela, ela é mãe da Mônica. E a Mônica é abortista. A Mônica, ela representa o futuro. E olha justamente agora, esse momento que a gente está passando, né? Então, assim, às vezes os livros, eles têm muita coincidência, tem muito de profético, sabe? Então, a Mônica, ela vem falar sobre isso, sobre os fetos, né? Mônica, e aí o terceiro livro, eu acho que foi O Limite do Amor. O Limite do Amor vem falar sobre o luto e a autossabotagem. Ali no finalzinho, explica um pouco sobre por que a personagem ela se auto-sabota tanto, né? Então fala sobre alguns relacionamentos doentios que ela tinha, sabe? Sobre relacionamento com narcisistas que ela tinha. Aí depois tem a volta do filho e outros contos. A volta do filho é sobre a história do meu pai, que fala um pouco sobre o valor dele não estar correlacionado com os ganhos dele. Enfim, e sobre a capacidade de sonhar. Depois veio As 5 Estrelas, que fala sobre superdotação. Fala sobre o Japão também, sobre o que é ser Sedekasegi, sobre o lado ruim de trabalhar em fábricas, algumas coisas que acontecem. Fala sobre o relacionamento não muito bom que a personagem principal tem com a mãe dela. No final, fala até sobre um amor superior, que é um amor que ele ultrapassa a sua própria família, lá no final do livro. E aí o 6º livro foi o 29 de fevereiro e outros contos. O 29 de fevereiro, ele fala sobre uma moça que ela é deixada a bebezinha na frente de uma barraca de lona. E aonde ela vai, ela causa sorte às pessoas. Que é justamente a oposição dessas teorias de boa vibração. Ai, pensa positivo. Ai, nós prosperamos. Ai, que coisa mais linda. O que acontece com a Belanina? Toda vez que ela está perto das pessoas, as pessoas ficam ricas, as pessoas enriquecem. É bem parecido com a história das mulheres proibidas. As mulheres proibidas, elas têm um poder muito forte dentro delas, por isso elas são desejadas, não só porque elas são as mulheres mais lindas do mundo, mas porque elas fornecem um poder quando elas se apaixonam por um homem. Elas passam poder para eles e eles, como se eles tivessem o poder de dominar o mundo. Algo assim. Só que na lenda das mulheres proibidas, ela casa com um homem que ele não a ama, ele quer usá-la.
E é exatamente isso que ele faz com ela. Ele a usa. Entendeu? Ela casa com o homem errado. E ele usa do poder dela. Ele consegue fazer com que ela passe o poder para ele. E no 29 de fevereiro é mais ou menos assim, né? Então, assim, ela é assim. Ela tem um poder da restauração. Por exemplo, se tem um animal que está morrendo ali, ele revive. Se tem um matinho ali com algumas plantas frutíferas que não estão dando frutos, de repente os frutos brotam. Então ela faz com que as coisas prosperem, vinguem. Mas isso tudo por necessidade, não por ganância. Só que as pessoas, em algum momento ela é presa. Ela se torna prisioneira ali. Porque as pessoas querem usá-la como amuleto, entendeu? E quando ela percebe isso, que ela está sendo usada por ganância, não por necessidade, e que as pessoas são más, e que ela se tornou prisioneira ali, ela começa a morrer. E junto com ela vai morrendo o poder dela. Ela não consegue dar vida a nada, ela não consegue dar frutos, né? Ela vê o mal acontecendo, os animais que ela ama morrendo, e ela não consegue salvar ninguém, nem ela mesma. Inclusive, ela mesma está morrendo. Esse é o 29 de fevereiro, o 6º livro. O 7º livro, ele fala sobre a minha filha, Poliana de Verdade. Mas não só a minha filha, fala sobre os bastardos. Fala sobre, inclusive, Jesus, né? O bastardo, o Jesus de verdade. Um menino que foi, né? Que o anjo disse para José: José, volta lá, José, assume Maria, né? Essa criança foi gerada pelo Espírito Santo. E aí, só que nesse livro eu falo o seguinte: não só Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, todas as vidas são geradas pelo Espírito Santo. E aí, outros livros estão sendo desenvolvidos. Eu falo tantos animais, você não tem nenhum livro sobre os animais? Ainda um livro não, mas eu tenho conto. Eu tenho conto já publicado, eu tenho. Eu sei que eu estou devendo, mas sempre que eu posso eu falo deles. E eu estou escrevendo assim. Mas eu peço perdão, né? Eu estou tentando. E eu sei que eu vou conseguir. O máximo que eu puder. A minha superdotação ela só vai ser usada para isso, unicamente para isso. Somente. Não tem outra coisa que eu deseje fazer que não seja por eles. E é isso. E mesmo assim eu sinto que eu estou falhando com eles, mas eu sei. O meu sonho, eu sei que é muito ingênuo, mas meu sonho é poder entrar no supermercado e que só haja produtos veganos ali. O meu sonho é poder ir para a França, libertar os patos e os gansos. O meu sonho é que as pessoas conheçam e amem também aqueles que eu amo. É isso, esse é o sonho da superdotação.